Olá, o TCU em Ação está no ar. No programa de hoje você confere o que o Tribunal de Contas da União tem feito para colaborar com a administração pública e dessa forma garantir serviços públicos mais eficientes. Transposição do Rio São Francisco, TCU age preventivamente e economiza milhões aos cofres públicos. Auditoria do TCU identifica deficiência na prestação de contas das embaixadas brasileiras no exterior. Transplantes. O Brasil é exemplo para o mundo, mas o sistema tem falhas, como a fila dupla de pacientes. Multas administrativas. Agências reguladoras investem em tecnologia e a arrecadação aumenta. TCU alerta. Até 2015, mais de 80% das redes de transmissão de energia devem ser licitadas. A transposição do Rio São Francisco já ultrapassou a cifra dos 8 bilhões de reais. A obra, que vai garantir água para 12 milhões de pessoas no agreste nordestino, apresenta falhas na licitação. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União mostrou sobrepreço no edital do lote 5 das obras. Oferta de água para 12 milhões de pessoas. Vai melhorar muito. Só em a gente ter água, né? Água mais perto, uma água suficiente, que não se acaba nunca. Pra gente já é uma boa, né? Uma bênção dada por Deus, né? Até 2025, moradores de 400 municípios do Agreste, do Sertão do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não vão precisar mais caminhar quilômetros para pegar água. A transposição do Rio São Francisco vai garantir a essas famílias que ela chegue direto em casa, ou seja, segurança hídrica. A distribuição de água no Nordeste é uma conta que não fecha. De um lado, 28% da população brasileira moram na região. E de outro, o Nordeste tem apenas 3% da disponibilidade de água do país. E olha que o Rio São Francisco representa 70% de toda a oferta de água nessas regiões. Mas essa não é a única conta do velho Chico que não fecha. O edital de licitações para as obras da transposição do São Francisco também apresenta algumas contas que não fecham, mas que têm solução. O tribunal detectou na fase de edital um sobrepreço de 29 milhões de reais. E mais também, a gente também detectou não apenas sobrepreço, mas também quantitativos errados no orçamento base da licitação, quantitativos de 4 milhões de reais, quantitativos que não eram para estar previstos no orçamento e foram incluídos indevidamente por conta de uma falha do Ministério da Integração Nacional quando da elaboração das planilhas. O TCU acompanha todas as licitações das obras desde que elas começaram em 2005. No final de 2011, nós fiscalizamos o lote 5, o edital de execução do lote 5 do eixo norte. Na verdade, nós analisamos o edital, comparamos com preços referenciais de sistemas oficiais. Quando não encontramos esse preço nos sistemas oficiais, utilizamos os sistemas subsidiários, como o Codevasf e o próprio utilizado do Ministério da Integração. Nós verificamos que tinha um sobrepreço de 29 milhões. Ele não é considerado ainda um superfaturamento porque ainda está em fase de edital. Não tem contrato, o Estado ainda não pagou por aquele serviço. Depois da verificação, o TCU deu prazo para o Ministério da Integração sanar as falhas do edital do lote 5, do projeto de integração do Rio São Francisco. Afinal, 29 milhões de reais poderia ser gastos em outras frentes de trabalho, né? Pelo Ministério da Integração Nacional ou pela União, né? E também mostra que o tribunal ele está acompanhando e serve até como um alerta ao Ministério que tem mais cuidado nos futuros editais para evitar que erros dessa forma aconteçam. Você já ouviu a frase "quem casa, quer casa"? Na corrida pela casa própria, o ditado popular ganhou nova versão. Hoje, solteiros, casados, namorados, todos em busca desse sonho. A Caixa é o banco que mais financia a habitação no país. Diante de tanta procura, como está a inadimplência? O TCU fez uma auditoria para saber. Dá só uma olhada.
4.500 famílias por dia são beneficiadas pelo sistema de financiamento habitacional da Caixa. Eu acredito que facilita tanto para a pessoa que quer sair de um aluguel, quanto para o investidor que construiu o prédio, que está investindo na cidade. Este servidor público olha, observa cada detalhe, faz planos com o imóvel que acabou de comprar por meio de um financiamento. Se não tiver o financiamento, dificilmente alguém vai ter condições de comprar esse imóvel. A Caixa financia por dia o que muitos bancos não financiam em um ano. A Caixa Econômica Federal ela financia em média por dia alguma coisa em torno de 4.500 famílias. Hoje nós temos uma carteira já caminhando para 200 bilhões de reais de contratos ativos. Pela importância do sistema habitacional da Caixa, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria para verificar como funciona o sistema que analisa quem pode ou não ser beneficiado pelo crédito, principalmente na segurança das informações repassadas ao banco. Essa auditoria que eu presidi, essa auditoria de crédito habitacional, ela se prendeu principalmente ao crédito imobiliário, né, que são aqueles empréstimos de financiamento da Caixa Econômica Federal. Mas nós detectamos, mais uma vez, que as operações têm sido bastante seguras. O nosso sistema automaticamente, quando se alimenta os dados, ele já dispara análise específica, por exemplo, para o Serasa, para o Cadim, e além disso a unidade faz uma entrevista com a pessoa, onde ela procura aferir nessa conversa os hábitos de consumo daquela família, ou seja, quanto é que ela costuma gastar, por exemplo, com cartão de crédito, se ela tem financiamento de veículos, eletrodomésticos. Apesar dos cuidados com a análise do cadastro, o TCU fez recomendações. O que nós estamos propondo é apenas algumas melhorias na área de taxas, na área de seguros, que apenas recomendações que nós fizemos no sentido de aperfeiçoar melhor o sistema de empréstimos da Caixa Econômica Federal. E no próximo bloco você confere o crescimento na arrecadação das multas administrativas. Em alguns casos, o valor aumentou até 800%. Saiba o que o TCU fez para que isso acontecesse. Eu volto em instantes. Aplicar multa e ela não ser paga, ou pior, sequer a cobrança ser feita devidamente. Isso diminuiu bastante graças à atuação do TCU, que constatou problemas na arrecadação de multas da Administração Pública Federal. Várias falhas já foram corrigidas e a situação começa a mudar. São bilhões de reais, dinheiro que pode se transformar em benefícios para o cidadão. Um passivo de 24,9 bilhões de reais de multas aplicadas sem serem cobradas, sem serem inscritas na dívida ativa e prescrevendo. Esse é o valor que o governo federal deixou de arrecadar com as multas aplicadas por agências reguladoras e outras instituições federais que não foram cobradas devidamente. E você, como cidadão, que vê na manchete dos jornais, no noticiário da televisão, dizendo que determinado empresa ou determinado órgão foi multado em 300 milhões de reais. Não há um acompanhamento para você saber o que fim levou essa multa. Então isso me chamou a atenção aqui dentro do tribunal. E eu resolvi mandar abrir um processo exatamente para inserir nas contas do governo esse assunto. Chamou a atenção dos auditores do TCU o baixo percentual de ajuizamento das ações de cobrança, além da redução de alguns valores e do cancelamento de multas. Das 17 instituições fiscalizadas, 13 têm índices de arrecadação menores que 50%. Pediu-se as explicações aos órgãos da motivação dos cancelamentos, também o porquê não da inscrição na dívida ativa. E as respostas nós acolhemos em parte, mas em compensação foram feitas determinações nesse acordo aqui de monitoramento, no sentido de que nos próximos 5 anos, todos esses órgãos informem ao tribunal, nos seus relatórios de gestão,
o número de multas aplicadas, o número de multas canceladas, o número de multas arrecadadas. Veja bem, não é uma linha no relatório de gestão, é um capítulo no relatório de gestão, que ele tem que explicar o que foi feito das multas aplicadas. Isso é uma determinação que vale para os próximos 5 anos, já a partir de 2012. A falta de sistemas informatizados para o controle das multas e a falta de servidores são outros gargalos na arrecadação de multas administrativas aplicadas por instituições federais. Uma das agências fiscalizadas foi a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que depois da constatação investiu em tecnologia para mudar esse quadro. E os números já surpreendem. Bom, nós tivemos realmente ao longo, eu diria, de 4 a 5 anos, nós tivemos uma série de medidas que fizeram com que nós aumentássemos aí aproximadamente 800% o volume de arrecadação das nossas multas. E que isso sirva de exemplo para todos os órgãos, tanto os que foram fiscalizados como os que não foram fiscalizados. Que o tribunal está atento a isso e que ele pode, a qualquer momento, abrir uma fiscalização nesse campo. Em 1995, diversas empresas ganharam o direito de explorar, sem licitação, o sistema de energia nos 4 cantos do país. A maioria desses contratos de concessão tem duração de 20 anos. E a lei determina que sejam feitas licitações para as novas concessões. Mas a auditoria do TCU verificou que o poder público precisa se movimentar, pois 2015 já está chegando. O relatório da auditoria constatou que o Ministério de Minas e Energia não dispõe de estudos conclusivos e que também não definiu diretrizes sobre o tema, apesar de já ter criado um grupo de trabalho para propor condições e sugerir critérios para definir como serão feitas as concessões ao setor elétrico. Nós tivemos algumas vezes no Ministério de Minas e Energia, nós tivemos com o pessoal, com a direção de todo o setor elétrico no Brasil, com vários diretores do Ministério, nós externamos essa nossa preocupação à ministra-chefe da Casa Civil, dizendo que o prazo é 2015, mas nós já estamos no meio de 2012, daqui a pouco o prazo é muito curto. Esse prazo se refere às concessões que não foram precedidas por licitação, contratadas em 1995. Essas empresas representam 84% da rede básica de transmissão de energia de todo o país. E não é só isso. 37 das 64 distribuidoras de energia elétrica do país estão na mesma situação. Não foram licitadas. Na época, elas ganharam 20 anos para explorar o setor. Esse prazo vence em 2015. Com o tempo se esgotando, a incerteza quanto ao futuro leva as atuais concessionárias do setor elétrico a não saberem se vale a pena investir. A permanência delas está em jogo e ainda não se sabe como o governo federal vai conduzir a situação. A grande preocupação é porque o setor está paralisado, engessado, né? O setor está sem a segurança para investir. Você hoje tem uma concessão de uma linha de transmissão, aí você deve se questionar: será que eu devo investir mais ou eu estou correndo um risco de daqui a 2 anos perder o investimento que fiz? Você tem uma geradora de energia, você tem uma grande hidrelétrica, você diz: eu vou comprar uma nova turbina, eu vou modernizar o meu sistema de geração, ou daqui a 2 anos eu vou perder o meu investimento? A lei tem que ser cumprida e, caso não haja nenhuma alteração legislativa em 2015, boa parte do setor elétrico terá de passar por licitação. Mas, se tudo for deixado para a última hora, o fornecimento de energia elétrica do país inteiro corre o risco de ficar comprometido. Na realidade, o papel do tribunal é cumprir o que a lei manda, né? A lei manda licitar. Mas quando você imagina que mais de 80% das linhas de transmissão terão que ser licitadas no Brasil, né? Mais de 50% das geradoras de energia vão ter que ser licitadas também. Quando você vai discutir se isso é exequível ou não é exequível em tempo hábil, qual a forma de se fazer isso, quanto mais se demora a se materializar a vontade do governo, mais difícil fica o nosso trabalho. O sistema de transplantes que faz mais de 20 mil cirurgias por ano. Assunto que você vai conferir no próximo bloco. Não saia daí. Você sabe que todos os órgãos públicos são obrigados a prestar contas. E isso também vale para os mais de 200 postos diplomáticos brasileiros espalhados pelo mundo.
Mas o Tribunal de Contas da União constatou que a maioria das embaixadas fiscalizadas não estava prestando conta de forma adequada. Veja mais na reportagem. O Brasil tem 219 postos diplomáticos que representam o país no exterior. Os recursos financeiros destinados à manutenção das embaixadas são do governo federal, mas a distribuição desse dinheiro é feita por um escritório do Ministério das Relações Exteriores, que fica em Nova York. O dinheiro para essas unidades chega, mas a prestação de contas fica, em muitos casos, pelo caminho. Foi o que constatou uma auditoria realizada pelo TCU. O tribunal examinou as contas de 12 postos diplomáticos. Desses, apenas 2 estavam com a documentação em dia. No geral, faltavam documentos, os documentos não estavam numerados, os valores não batiam entre o que era lançado e o que o documento apresentava. Faltava tradução para documentos em línguas não ocidentais. Então, isso, na prática, inviabiliza o controle. Não há como você fazer uma análise de uma prestação de contas cujos documentos, quando apresentados, estão em idioma diferente do português, espanhol, francês e inglês. As ações administrativas de controle de gastos dos postos estão previstas no GAP, Guia de Apresentação de Contas. Ele prevê que todos os postos diplomáticos prestem conta 2 vezes por ano e sempre que mudar o embaixador. O problema é que isso nem sempre acontece. O próprio GAP não prevê prazo, até quando que as prestações de conta devem ser encaminhadas, não prevê punição para os postos, para as pessoas que deixam de apresentar contas. Há muitas falhas no próprio GAP. Em 2006, o TCU determinou ao Ministério das Relações Exteriores que tomasse providências para que todos os postos diplomáticos fossem integrados ao CIAF, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 6 anos depois, dos 219 postos diplomáticos, apenas 27 aderiram ao CIAF. O melhor dos mundos seria a ciafização de todos os postos e que cada um deles prestasse contas diretamente. Quando uma pessoa recebe a notícia de que precisa de um novo órgão, seja coração, pulmão, rim ou até mesmo pele, ela é incluída em um cadastro nacional de transplantes, que deveria ser único para todo o Brasil. Mas o TCU constatou a existência de fila dupla. O sorriso fácil tem um significado. A cirurgia, nossa, eu não sabia que as coisas tinham tanta cor, tanta vida, né? Atitudes que para muitos passam despercebidas, para a Fernanda têm significados especiais, como observar cada detalhe do rosto da filha. Eu posso ver a cor dos olhos dela, que são claros, e falar, esse olho tá bonito, hein? É outra coisa. Qualidade de vida maior. Esses sentimentos ganharam mais cor, mais vida, depois que Fernanda recebeu o transplante de córneas. Aos 18 anos, ela começou a perder a visão por causa de uma doença degenerativa. E só aos 29 resolveu entrar na fila do Sistema Nacional de Transplantes. Fiquei na fila agora dia 3 de fevereiro e dia 19 de março eu estava realizando a cirurgia, foi muito rápido. Um olho durou 6 meses, foi um tempo mais extenso, mas eu estava bem consciente, né? O pessoal me falou assim, é de 4 a 6 meses, então deu tempo para me preparar. Né? E já desse foi mais rápido. Fernanda é uma das 23 mil pessoas que conseguiram, só em 2011, receber um órgão transplantado por meio do Sistema Único de Saúde. Quem necessita da operação é incluído em um cadastro nacional. Essa lista é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes no Ministério da Saúde. Tudo é informatizado. Qualquer modificação nos dados de paciente só pode ser feita por um médico autorizado, que tenha senha específica para isso. Mas uma auditoria do TCU constatou falhas na operação do sistema informatizado. Segundo as regras, somente os médicos podem ter acesso e alterar os prontuários dos pacientes. Foi identificado que havia outros técnicos que tinham acesso para realizar esse tipo de operação. Portanto, com potencial dano de alterar informações que mexeriam na fila de transplantes.
Outro problema no funcionamento do sistema de transplantes é a fila dupla de pacientes. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, as normas aqui do Ministério da Saúde estabelecem um gerenciamento de fila única. No entanto, o estado de São Paulo, por exemplo, adota um sistema próprio de filas. E essa falta de sintonia tem uma explicação. É o que afirma a médica Daniela Salomão, responsável pelos transplantes no Hospital de Base de Brasília. São Paulo começou a utilizar um sistema muito antes do país inteiro. Então, desenvolveram um sistema que é um sistema avançado, que atende às necessidades dos pacientes que estão inscritos em São Paulo, enquanto o país inteiro trabalhava com outro sistema, que era um sistema de difícil acesso, ele era instalado nas centrais, você não tinha como visualizar esse sistema fora da central. O que aconteceu no país? Esse sistema foi abandonado, o DataSUS desenvolveu um novo sistema usando a plataforma de São Paulo e o país está caminhando para que nosso sistema seja compatível com São Paulo, para que São Paulo possa provavelmente migrar, integrar o sistema sem prejudicar os pacientes que estão lá. Enquanto os sistemas trabalham separadamente, tem gente que pode ser beneficiada, pois duplicariam as chances de receber um órgão. Mas e as outras pessoas? Alguns pacientes poderiam estar esperando um órgão em 2 sistemas diferentes e alguns outros estariam esperando somente num sistema. Isso, em princípio, não seria um tratamento isonômico para os cidadãos brasileiros. O ideal seria fazer a integração dos 2 sistemas, aproveitando, inclusive, a expertise de São Paulo e a expertise do Ministério da Saúde, porque os 2 sistemas têm funções que se complementam. E a união das 2 equipes pode fazer a gente ter um sistema melhor e, com isso, todos os cidadãos brasileiros se beneficiarem. O Tribunal de Contas da União está preocupado sempre com a aplicação dos recursos públicos em todas as áreas do conhecimento das políticas públicas brasileiras. O Tribunal focou esse trabalho exatamente buscando uma informação concreta sobre a confiabilidade desse sistema em relação às informações, a manutenção de um cadastro que pudesse ser seguido por todos os estados, ou seja, o TCU está buscando com que o cidadão passe, de certo modo, a acreditar cada vez mais nas políticas públicas no Brasil. Eles têm muito cartaz assim, doe órgãos, doe vida. Para mim foi qualidade de vida e para outras pessoas acho que é a vida mesmo, que elas têm a oportunidade de viver mais tempo, né? O TCU em Ação fica por aqui. Se você tem uma sugestão de reportagem, participe, escreva pra gente. O endereço eletrônico é o tv@tcu.gov.br. Agora, se você quer ver os programas anteriores, pode acessar o YouTube. E não deixe de acompanhar as ações do Tribunal pela internet. É só acessar o perfil TCU Oficial e escolher a rede social Facebook ou Twitter. Ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.